Fala galera, sigo aqui improvisado, mas bora lá, vamos a um Você Sabia especial sobre Friends. Porque quando se trata de sitcoms, não há nada tão icônico e temporal quanto Friends. A série manteve os espectadores grudados na TV por 10 anos e 236 episódios total, ganhando diversos prêmios e obtendo avaliações incríveis. Não é à toa que a série é um clássico. Com quão popular Friends é e como é considerado agora uma comédia fundamental na história do gênero, é estranho perceber que, durante o período de exibição, a NBC enfrentou alguma controvérsia em relação a um de seus episódios de maior audiência. Apenas 2 anos após a estreia, a NBC exibiu a segunda temporada, o episódio 11 em 96, aquele com casamento lésbico. Na cena de abertura, Ross se encontra com sua ex-esposa Carol e a sua namorada Susan. Ross teve um relacionamento estranho com Carol desde que ela se revelou gay e o casamento deles terminou em divórcio. E Ross e Susan também tiveram um relacionamento muito tenso. Como romântico, o casamento fracassado de Ross é algo contra o qual ele luta ao longo da primeira parte da série. Então ele fica angustiado quando Carol anuncia o noivado dela com Susan. Durante o episódio, Ross chega a um ponto de virada, porém, quando Carol visita o apartamento dizendo que talvez seja necessário cancelar o casamento. Os seus pais não aprovam seu relacionamento com Susan e se recusaram a comparecer. Suas inseguranças com essa rejeição deram início a uma briga entre Carol e Susan, deixando Carol se questionando. Se recusando a ser outra pessoa na vida de Carol que não a apoia, o Ross engole seu orgulho e deixa de lado sua dor por um momento para ter uma conversa de verdade com ela. Ele concorda com Susan, um momento raro por si só, que o casamento é para Carol e Susan, e não para mais ninguém, e que se elas realmente se amam, então o casamento deve continuar conforme o planejado. Carol responde positivamente ao discurso e Ross acaba indo ao casamento em apoio a Carol, até mesmo levando ela até o altar no lugar de seus pais, o que adiciona uma nova camada de significado à tradição de realmente entregar a noiva. Durante a recepção, a Susan responde ao apoio de Ross e Carol, estendendo ela mesma um ramo de oliveira. Ela agradece por ajudar a acalmar os nervos de Carol e por ser seu sistema de apoio durante o casamento. Depois dá um passo além e oferece uma dança a Ross, que concorda. Este episódio representa uma grande virada para Ross em relação a um de seus maiores conflitos nos primeiros momentos que a gente teve lá em Friends. Em 96, quando o episódio foi ao ar pela primeira vez, Nova York ainda estava há 15 anos de legalizar o casamento gay. As licenças de casamento para casamentos entre pessoas do mesmo sexo não foram disponibilizadas até 2011. Então o assunto foi abordado com certa cautela. Esse episódio foi apenas a segunda sitcom a retratar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com a roteirista e produtora Marta Kauffman, os executivos da NBC estavam se preparando para o pior, pois previam reações adversas ao material polêmico. Só que as reclamações que receberam não foram tão numerosas quanto eles esperavam. Na verdade, apesar do tema casamento gay ser controverso na época, aquele com casamento lésbico se tornou o episódio de maior audiência nos Estados Unidos, com 31,6 milhões de espectadores. Embora a maioria dos espectadores de Friends tenha gostado do episódio e poucas reclamações tenham chegado aos executivos da NBC, algumas redes se recusaram a transmitir o episódio. Sempre vai haver alguma resistência quando se trata de tópicos considerados controversos, e Friends não foi exatamente sutil com a mensagem do episódio. Só que, no entanto, o episódio sobreviveu à reação negativa e continua sendo um momento memorável na história de Friends. Então, galera, você sabia exatamente dessa história em particular de Friends? Coloque embaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!